Boa noite a todos vocês aqui, nesse 7 de julho de 2021, começando agora a nossa live, onde a gente vai falar hoje sobre o tema Filho de Peixe, Peixinho é? Bem-vindos, bem-vinda, Red. Se você está assistindo a gravação dessa live, ela vai ficar disponível aqui no Instagram e depois eu vou colocá-la no YouTube. Você pode passar, avançar aí pelo menos uns 2, 3 minutinhos, que é quando eu estarei recebendo as pessoas agora na live, tá bom? E a live vai ser muito interessante. Esse tema vou trazer, compartilhar com vocês uma situação pessoal que aconteceu comigo, né? E que me motivou a trazer esse assunto aqui, muito gostoso, num bate-papo interativo. Eu sou Luciana Pereira, sou contadora, psicoterapeuta, transpessoal sistêmica, consteladora, trabalho especialmente com mulheres, faço atendimentos relacionados com terapia, com constelação familiar. Também trabalho fazendo acompanhamento de consteladores iniciantes e ofereço cursos terapêuticos aqui, levando tanto conhecimentos gratuitos quanto os cursos pagos, tá bom? Então, boa noite, bem-vindos. Que bom, Red, ter você aqui. Já vamos começar aqui falando um pouquinho de leve enquanto o pessoal está chegando. Eu trabalho com o método 2A, né? Eu chamo o meu método de trabalho 2A porque eu acredito no autoconhecimento com ação, trazendo resultados concretos para você e para mim, para todos nós. Então, se a gente junta a nossa fé, né, o nosso autoconhecimento, estudo, pesquisa e ação, não tem como a gente não alcançar os nossos sonhos e ter a vida que a gente tanto deseja, tá bom? Então, baseado nisso, eu vou conversar com vocês aqui hoje sobre essa questão do filho de peixe, peixinho é. Será que pais e filhos têm realmente os mesmos traços, os mesmos destinos? Então, vamos lá. Deixa eu ver se chega mais um pouquinho, mais algumas pessoas. Vou mexer aqui, brincar um pouquinho até, ó. Botei um filtro. Dia inteiro de trabalho hoje, tô bem cansadinha aqui. Brincando um pouquinho aqui com vocês. Não, eu vou sem filtro mesmo. Pronto. In natura pra vocês. Eu fiz aqui um roteiro, temos muita coisa para conversar hoje. O roteirinho aqui com 2 páginas, muita coisa pra gente falar. E eu vou começando aqui devagarzinho, tá bom? Quem for chegando, se vocês desejarem compartilhar perguntas, dúvidas, comentários, eu vou interagindo com vocês aqui ao longo da live, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui no aviãozinho para algumas pessoas que estão aqui disponíveis neste momento ou mais tarde, né? Vamos compartilhar o conhecimento porque às vezes o que você está ouvindo aqui faz diferença na vida de muita gente. E você pode compartilhar, você pode levar para outras pessoas. Prontinho. Queria que alguém desse um retorno para mim se o som tá legal. Vou botar aqui, boas-vindas. Bem-vindos, tá? Vamos começar a falar aqui então um pouquinho, até porque como a live vai ficar gravada e eu não gostaria que o pessoal que está assistindo a gravação ficasse assim com um buraco no início da gravação, né? Então, como é que surgiu a ideia dessa live aqui, desse bate-papo com vocês? Há alguns anos, um trabalho que eu trabalhava em uma empresa e conversando naquela época, com uma pessoa que estava numa posição de chefia. Oi, Kari, bem-vinda, boa noite, tudo bom? Dá um retorno para mim se o som tá legal, você dá só coloca um comentário para mim aqui no chat, se o som tá ok. Por favor, faça essa gentileza para sua colega, tá? Então, gente, eu trabalhava nessa empresa e naquela época, conversando com esse meu ex-chefe, né? Ele era um diretor, a gente estava falando sobre uma determinada pessoa, né? Falando sobre liderança, sobre comportamento na empresa.
Eu também, naquela época, trabalhava com recursos humanos. E esse meu ex-diretor, ele comentou, né? Ah, fulano de tal, essa pessoa, ele é filho de pais separados, né? E por conta disso, ele tem esses comportamentos estranhos que a gente vê aqui na empresa. É uma pessoa sem regulação emocional, é uma pessoa cheia de altos e baixos. Na hora que ele falou isso lá, veio direto em meu coração, a carapuça pegou pesado, porque eu era uma mulher separada, né? Eu tinha me separado há algum tempo ali, não tinha tanto tempo, acho coisa de um ano, mais ou menos, no máximo. E eu tenho uma filha, né? Então eu pensei assim, nossa, é esse o pensamento, né? Será que a gente faz sentido isso de que filhos de pais separados necessariamente são pessoas problemáticas, são pessoas que vão ter comportamentos fora do padrão que a sociedade espera, né? Ele percebeu na hora assim que falou merda e ficou assim meio sem graça, né? E eu guardei essa situação que aconteceu comigo, né? Fiquei um pouquinho chateada naquela época, mas assim, depois eu esqueci. E aí, trazendo um pouco para reflexão aqui, né? A gente tem também esse ditado popular, filho de peixe, peixinho é. É uma crença, tá no senso comum. Então, por exemplo, se uma pessoa é um delinquente, é um ladrão, né? Geralmente acha-se que o filho ou a filha dessa pessoa vai seguir esse mesmo destino, vai ser um ladrão, vai ser um delinquente também. Ou se a gente às vezes pensa assim, uma pessoa não teve sucesso profissional, aí acha-se que os filhos também não terão. É como se fosse assim, aquela pessoa também é considerada preguiçosa, os filhos vão ser preguiçosos também. E isso é o que é difundido na sociedade, né? É o senso comum. Então, bem-vinda, boa noite, irmã, tudo bom? Dá um retorno para mim se o áudio tá legal, por favor, que eu não consegui aqui. Tá bom? Fala para mim se você tá me escutando bem. Então, continuando aqui a história, é o que se pensa na sociedade, é o que se fala. E aí eu me questiono, será que isso é verdade? Que filho de peixe, peixinho é? Se essa pessoa é delinquente, se essa pessoa é preguiçosa, se essa pessoa é considerada uma pessoa sem sucesso na vida, os filhos também serão? Será que isso é verdade? Será que filhos de pais separados realmente vão necessariamente ser pessoas problemáticas, né? Joia, obrigada pelo retorno do áudio. Então, assim, eu vou trazer para vocês as informações mediante a minha formação como terapeuta sistêmica, como consteladora familiar. Então, na época que eu escutei isso do meu ex-chefe, eu fiquei muito chateada. Só que eu vou trazer para vocês um raciocínio e a gente vai concluir aqui ao final da live se isso é verdade. Se esses nossos filhos estão taxados a ser como nós, né? Se eu sou preguiçosa, os meus filhos vão ser, porque filho de peixe, peixinho é. Será que isso realmente é verdade? Então, o pensamento sistêmico, a filosofia sistêmica traz para a gente muitas informações ricas sobre isso. Então, eu começo falando aqui, trazendo para vocês, assim, uma análise, né? Porque eu conheço muitas pessoas que foram filhos de pais, de mães fracassados na vida profissional ou na vida financeira e são pessoas de sucesso. Eu conheço pessoas que quebraram esse padrão do filho de peixe, peixinho é. Eu conheço pessoas que foram para o mundo da delinquência, são marginais, mas os filhos não são. Então, assim, será que realmente é verdade que essa coisa vai sendo transmitida assim? E eu trouxe aqui um pensamento, né, do John Locke, que ele foi um filósofo inglês, e ele dizia que nós somos tábuas rasas, né? Nós nascemos como folhas de papel em branco. O que é que vocês acham desse tipo de pensamento, né? Será que de fato nós somos tábuas rasas, né? A gente nasceu sem conteúdo nenhum, como se fôssemos assim essa folhinha aqui de papel? E aí a vida vai passando e as coisas vão sendo escritas aqui na nossa vida, no nosso livro da vida, será? Não sei se vocês concordam com isso. Eu nunca acatei esse pensamento, né, do John Locke. E de acordo com o que eu estudei, na minha formação em terapia transpessoal sistêmica, a gente tem aí mais ou menos uma mistura, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui. Oi, Pri, bem-vinda. Como é que é essa mistura?
Luciana, vou me utilizar como exemplo, tá? Eu vou pegar aqui meus bonequinhos de constelação também, peraí. Eu gosto de falar e ir mostrando os bonequinhos. Então, imagina aqui que a gente tem a Luciana. Como é que é feita essa bagagem da Luciana? Essa bagagem de vida, de conhecimento, de crenças? Ela veio em branco, com a mente vazia, nasceu e vai sendo impresso? Não. Tem um pedacinho aqui, eu vou colocar uns percentuais só para a gente ter uma noção, tá? Mas a gente não tem isso carimbado cientificamente, exatamente esses percentuais. Então, 25% da bagagem da Luciana vem da mãe da Luciana e de todas as ancestrais maternas, os ancestrais maternos. Então, minha mãe, Maria Tânia, colocando aqui no exemplo, tem 25% de toda a minha bagagem que quando eu nasci já veio da minha mãe e de toda a família da minha mãe. O que é essa bagagem, Lu? Coisas boas e ruins, tá? É tudo, todos os acontecimentos. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem uma parte da minha família que eu não tenho muito contato agora, né? Que eu me tornei adulta, na infância eu tinha. Mas, assim, eu fico muito curiosa, inclusive tenho vontade de voltar lá, que é a família que mora em Feira, né? E a minha mãe foi criada lá. Eu sei que tem uma história de falência de um bisavô. Então, assim, toda essa bagagem da minha mãe, Maria Tânia, vem 25% para minha composição da minha mochila aqui de bagagem, pessoal. Né? Bem-vindos. Vocês podem ir participando aqui com perguntas, tá? E comentários. Então, a falência da família de minha mãe, dos meus bisavós, tataravós, a coragem, todas aquelas características, tudo aquilo veio 25% para mim. Mais 25% vem do meu pai Marivaldo. Então, tudo que aconteceu, todas as crenças dele e da família dele, veio para mim 25%. Então, imagina, gente, que assim, eu também não tenho detalhes assim da minha família, a parte mais distante, bisavô paterno, né? Tataravô, eu não tenho, mas eu conversando com meu pai, eu sei que tem, por exemplo, uma bagagem de crueldade. Eu sei que meu bisavô paterno não era mole, não. Era estilo cangaceiro. Então, imagine que para mim, na minha bagagem, exatamente, a formação da personalidade, né? Assim, não necessariamente porque a personalidade ela tem vários conceitos. Eu estou chamando aqui de carga. A minha carga de informações que engloba também a personalidade. Então, assim, 25% mamãe, 25% papai. Eu tenho uma filha, então 25% vai para minha filha de toda a minha família, a minha ancestralidade, e 25% do pai dela. Então, aí a gente compõe mais ou menos 50%. Mais outros 25% vem inato. Então, assim, Luciana, né? Eu trabalho com o conceito de eu não acredito que a gente só tem essa vida. Eu acho que Deus não ia criar a gente para a gente simplesmente vir para cá pagar boleto, né? Beber, comer, fazer número 2, fazer número 1 e morrer. Então, eu acredito nisso. E eu tenho, então, aí um arquivo enorme de todas as vidas que eu já tive. Esse arquivo tem características que são inatas, né? Que eu brinco assim, é a ruindade inata da gente. Nasceu assim, com esse gênio. Não veio nem do papai, nem da mamãe, veio de mim. Então, forma mais 25% aí, certo? É inato. E os outros 25% para completar 100 é do meio. E o que é esse meio, Luca? Eu coloquei aqui uma pesquinha. A gente tem aí toda a influência epigenética, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, e a gente tem o meio, principalmente da infância. Então, imagina aqui um exemplo que a pessoa tem na família do papai ou da mamãe ou de ambos toda uma bagagem de desequilíbrios mentais e psicológicos, pessoas esquizofrênicas, pessoas bipolares, borderline, todos aqueles transtornos. Então, vem essa bagagem para a pessoa. Porém, o meio onde ela vive pode ajudar ou botar pimenta aí no angu. Porque esse meio é que vai mostrar se ela vai disparar tudo isso ou não. Principalmente o meio de quando ela era criança. Então, assim, o local onde ela mora, o clima da família, a questão da escola, tudo isso é o meio.
e vai fazer a liga. É como se você pegasse aquele feijão, botasse farinha, então o meio vai dar essa liga nos outros 75%. Pode ser que eu tenha, digamos assim, na minha bagagem materna. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu sei que na minha bagagem da minha família ancestral materna tem a falência do meu bisavô, que ele tinha uma fábrica, acho que de sabão lá em Feira de Santana, e ele faliu. Então tá aqui, imagina que tem uma nuvenzinha aqui cheia de qualidades, experiências, imagina uma energia. E tem essa energia da falência aqui. Só que eu posso me agarrar a essa energia ou não. E eu posso ir para a vida com esse registro de que, olha, eu tenho medo de falir. Será que eu vou ter sucesso? Ou eu posso, de repente, ter vivido em um meio familiar na minha infância que foi tão estimulado para o sucesso que eu não vou ativar essa bagagem ancestral. Então, olha a importância da nossa casa como ativador de coisas positivas ou negativas na vida da gente, né? Então, tudo isso aí vem do meio, assim, digamos que 80% da época que a gente era criança e os outros 20% distribuído entre a adolescência e a vida adulta. Então, o que eu tenho, o meu meio que eu vivo aqui agora, só influencia mais ou menos 20%. A grande influência no meio de quando eu era criança e até mais ou menos 8, 9 anos. Então, primeira informação importante, né? 25% do papai, 25% da mamãe, 25% meu, 25% do meio. E aí, formou-se a Luciana. Formou-se aqui a Flávia, o Cruz, Beto, todo mundo que tá aqui na live, ok? Então aí, essa é a composição que a gente leva. E tem a epigenética, né? A epigenética, ela traz muito, assim, uma informação, eu vou falar aqui de uma maneira bem resumida, porque se eu for falar de epigenética, dá uma live inteira sobre isso. Mas a gente não herda só dos nossos familiares o que a genética traz. Opa, o que os genes carregam. A gente herda crenças limitantes, a gente herda padrões, a gente herda pactos de vingança, a gente herda muita coisa além do que a genética traz. E isso tudo é estudado pela epigenética, tá? Já existem estudos com base científica para tudo isso. Então, o que é que acontece? As pessoas, geralmente, elas não aceitam essas cargas ancestrais. Quando eu tenho assim, clientes que me procuram, a maior parte, eu vou dizer para vocês que 90% a 95% das pessoas, a origem do problema está, primeiramente, em rejeitar essa bagagem ancestral que veio do papai e da mamãe. Então, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para minha mãe e penso e sinto em meu coração, poxa, minha mãe, vou usar uma forma aqui um pouco agressiva, assim, minha mãe foi uma otária. Por que é que ela ficou com meu pai? Meu pai fez tudo isso. Sabe? É muita coisa ruim. E a gente vai para o lugar do julgamento. Ou o inverso, a gente olha para aquele pai que nada, meu pai nunca ligou para mim, pai ausente, o meu pai fazia isso, meu pai é alcoólatra. E a gente vai olhando para tudo isso. E a gente olha com julgamento. A gente olha entendendo que naquele lugar a gente teria feito diferente, teria feito muito melhor. Bem você, né? Bem nós, tá? Não se sinta diferente. Jans, não sei como é esse nome, moda e estilo. Não se sinta diferente, porque isso aí você consegue mudar sim através do autoconhecimento com a ação, que eu vou trazer aqui no final da live. Então, quando a gente critica, exclui esses pais, esses antepassados, a gente está desrespeitando algumas leis sistêmicas. Olha que interessante, eu vou pegar mais uns bonequinhos aqui para mostrar para vocês, tá? Imagina que aqui é a minha filha. Tem uma filha. Imagina que aqui sou eu e aqui é o pai dela. Se eu rejeito, por exemplo, o pai dela, eu vou rejeitar ela também, porque ela é composta 25% pelo pai e 25% pela mãe. Então, se eu olho para ele e digo assim, poxa, eu odeio esse homem não presta, isso não serve para mim, eu estou rejeitando uma parte dela. E sistemicamente isso aqui traz nós na vida, isso traz revolta, isso traz vários comportamentos de desajuste. Então, a gente precisa fazer um trabalho, primeiramente, para entender isso. Quando eu rejeito o meu companheiro, meu ex-companheiro, eu rejeito em meus filhos também aquilo que há neles. Então, assim, quando eu olho para o meu pai
quando eu olho para minha mãe com julgamento, com rejeição, eu rejeito a mim mesma, porque eu sou parte deles, né? Eles, aliás, o contrário, eles são parte de mim, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, é a gente aprender na terapia, ou aprender através do autoconhecimento, como olhar para essa história e dizer, eu deixo com meus pais o que é deles. Eu assumo agora a minha posição de filha. E eu não posso assumir a posição de minha mãe achando que eu sou melhor que ela. Então, assim, isso acontece de uma maneira natural. E a gente traz pra gente muitos problemas por conta disso. Da mesma forma, quando a gente exclui um familiar. Sabe aquele tio que é alcoólatra? Aquele primo que é homossexual, aquela prima que é homossexual, aquela pessoa que de repente cometeu um assassinato, a gente vai excluindo pessoas dessa ancestralidade, dessa família. E toda vez que alguém é excluído, essa pessoa acaba tendo que ser honrada por um outro familiar. Então, por exemplo, se eu excluo, digamos assim, meu ex-marido, entendendo que ele não faz parte, porque ele tem algum comportamento que eu discordo, provavelmente a minha filha ou algum neto meu no futuro, ou alguém nessa geração, vai honrar os comportamentos que eu reprovo no meu ex-marido, porque eu excluí. E quando você exclui, aquilo retorna para você. Então, a gente não pode excluir a nossa origem, né? Tem algumas religiões, principalmente orientais, que trazem isso, esse olhar para os antepassados com agradecimento. Eu não tenho religião nenhuma, eu não sinto hoje essa necessidade de me conectar com uma religião específica, apesar de eu ser uma pessoa bastante espiritualizada. Eu gosto desse link com Deus, com o universo, mas assim, olhar para esses ancestrais com aceitação, com pertencimento. Imagina uma rede de pesca. Aquela rede tem uma trama. Quando você exclui alguém, é como se você fizesse um buraco nessa rede. E óbvio que a rede vai ficando enfraquecida. E óbvio que a tensão aumenta em um ponto da rede porque o outro ponto está com buraco. Ok? Então, assim, é isso que a gente vai desenvolvendo com o autoconhecimento e com o pensamento sistêmico. E a gente vai chegar lá na resposta, tá? Se filho de peixe, peixinho é. Com base... Acompanha o meu raciocínio. Então, até aqui, tá fazendo sentido para vocês essa composição que eu coloquei dos 25% e essa conexão nossa com os nossos ancestrais? Nós somos filhos dos nossos ancestrais como um todo, não só do papai e da mamãe. A nossa vida, gente, ela vem de muito longe. Exatamente, irmã. Ancestralidade é a base de tudo. Então, quando Bert Hellinger, né, que foi o precursor da constelação familiar, trouxe essa visão da ancestralidade, ele foi lá para a África. E ele viveu com tribos, e ele fez estudos, né? Então, nossos irmãos africanos, eles trazem isso forte da ancestralidade também. Então, o que acontece? Tudo que eu rejeito, volta. As minhas características, eu, Luciana, elas não vêm só do Marivaldo e da Maria Tânia, elas vêm de todos os meus ancestrais. Então, você pode agora, por exemplo, vou convidar vocês para fazerem esse teste, tá? Fecha o olho um pouquinho. Relaxa assim, só um minuto. Imagina atrás do teu ombro direito o teu pai. Imagina ele com a mão no teu ombro. Sinta isso. Sinta essa presença, mesmo que você não conheça seu pai. E sinta a tua mãe com a mão no teu ombro esquerdo. E sinta atrás deles todos os ancestrais paternos e maternos. Seus avós, seus tios, pessoas de gerações e gerações. Talvez algumas dessas pessoas podem ter sido escravos, podem ter sido índios, podem ter sido de outros países. Uma mistura por infinitas gerações. Perceba o que é que você sente ao fazer esse exercício. Fazendo isso, vocês vão perceber se te dá uma angústia ou se te dá uma sensação boa de força. No seu íntimo, você vai perceber se você está em boa conexão com essa ancestralidade ou não, tá? Isso é só um pequeno exercício. Então, assim,
Nós somos filhos desses ancestrais todos. Nós temos essa energia. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Imagina que acontece um assalto. E aí, naquele assalto, né? Vou me colocar como exemplo de novo. Eu sou assaltada. E eu sou uma pessoa super tranquila, não sou uma pessoa de reagir, sou pacata, mas naquele momento do assalto, vem uma força sobrenatural em mim e eu vou pico-lhe a zorra no assaltante, dou um golpe, dominei a situação. Aí as pessoas vão dizer, nossa, de onde veio isso de Luciana? Eu nunca vi esse padrão dela, eu nunca vi ela com essa característica. Ela dominou o assaltante. É como se eu tivesse aqui me vinculado com uma característica de coragem de um ancestral ou de vários ancestrais. E naquele momento eu puxei a coragem, eu puxei a astúcia e eu utilizei aquele recurso. Tá tudo aqui na minha energia disponível para mim. Da mesma forma que eu posso usar a coragem, eu posso utilizar recursos que são negativos. Aquela pessoa que se suicidou, aquela energia de alguém que de repente era alcoólatra, a energia da pessoa que foi à falência, a energia da pessoa que foi pro assassinato. Eu posso me vincular com a energia da resiliência. Quantas de nós tivemos avós, bisavós que tinham espiritualidade muito forte, uma intuição, que pegava uma erva e através da energia da erva limpava o nosso campo energético e a gente às vezes nem acompanhou, mas a gente traz intuitivamente isso. A gente traz essa intuição, traz essa coisa da cura, essa coisa da limpeza, porque está tudo conectado e a gente vai puxando ao longo da vida. E o que é que diz, Lu? O que é que eu vou puxar? Se é o que é bom ou o que é ruim? É o ambiente, principalmente. O ambiente onde eu vivo vai mostrando com o que eu me conecto. E a minha vibração, a minha maneira de pensar, vai mostrando com o que eu me conecto. Tá travando? Souza. Gente, mais alguém pode dar um feedback para mim se tá travando muito? Souza falou que tá travando. Márcia Maria, meu amor, bem-vinda. Antes de eu voltar, deixa eu ver se tá travando para todo mundo, tá? Podem dar um feedback aí, Flávia, alguém se continua travando? Oi, Liz, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se tá travando. Vocês podem falar para mim, hein? Tá ótimo? Entendi. Cruz, será que é a tua internet que deu alguma estabilizada? Ficou instável? Fala pra mim, tá certo? Eu vou continuar aqui devagarzinho. Então, até agora a gente já viu de onde vem a nossa bagagem, né? Esses 25% de cada coisa. A gente já viu que a gente precisa olhar para isso. Então, uma coisa muito importante que eu sugiro para vocês é que vocês conheçam a história da ancestralidade de vocês. Depois que eu me tornei terapeuta... Boa noite, Chuchu. Depois que eu me tornei terapeuta, eu bati um papo com meu pai. A minha mãe já faleceu, né? Tem mais ou menos aí 6, 7 anos. Infelizmente, naquela época eu não era terapeuta, eu não pude aproveitar esse conhecimento. Obrigada, Massinha, pelo feedback que tá ok aí. O meu pai, gente, outro dia eu sentei com ele, fui na casa dele. E aí eu falei, meu pai, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos bater um papo? E aí eu peguei e fiz meio que uma entrevista com meu pai. E eu perguntei pra ele, meu pai... E aí, me fala do meu avô, do meu bisavô. Eu sei que meu pai ele tem uma experiência de vida muito dura da infância dele. Ele passou fome, ele foi espancado pelo meu avô. E o meu pai foi contando. Eu fui me apropriando um pouco de o que tem na minha ancestralidade. Foi aí que meu pai me contou que meu avô também apanhou muito, passou fome, e que meu bisavô era muito perverso, que ele vinha meio que assim, meio que cangaceiro, sabe? Tudo isso está lá na minha carga ancestral paterna. Entendem como é interessante a gente conhecer um pouco mais disso, mas não com olhar de julgamento. Porque assim como a gente está com os desafios que a gente está vivendo, as dificuldades e as oportunidades, os nossos pais também. E eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Eu, com certeza absoluta, nesse exato momento, tô traumatizando a minha filha. Pois é, tem um pezinho lá na família do Lampião, gente. Eu não sabia. E eu
tem um padrão de rigidez muito alto. Eu sou uma pessoa muito rígida. E essa é uma das coisas que eu venho trabalhando através do autoconhecimento, né? Então, essa rigidez veio do meu pai, que veio do meu avô, veio do meu bisavô. E é muito reconfortante para mim olhar para isso e fazer um exercício de dizer para o meu pai aqui, ó, papai, eu deixo com você o que é seu. Isso não me pertence. Eu não preciso ser rígida para honrar esse legado que o senhor trouxe do meu avô, que trouxe do meu bisavô. Então, quando a gente faz esse movimento simples de gratidão, porém de entrega dessa mochila, dessa bagagem, a gente não precisa repetir esse padrão. E eu quero que vocês vão analisando se filho de peixe, peixinho é, mediante tudo que eu tô falando. Ai, gente, perdão, entrou uma ligação aqui sem querer. Obrigada, Massinha. Que bom que vocês estão gostando, tá? E vocês podem botar comentários e perguntas aqui que eu vou comentando junto com vocês e trazendo os esclarecimentos, tá bom? Então, assim, quando a gente olha para a vida dessa maneira, a gente sente que está ligado a algo maior. Tem pessoas, clientes minhas, principalmente mulheres, né? Mas também homens eu atendo, que não tiveram pais que foram acolhedores, tiveram pais narcisistas, com transtornos, psicopatas, a gente nem usa mais esse termo psicopata, mas assim, sociopatas. E essas pessoas, para elas, é difícil aceitar que ela tem 25% do pai e da mãe. Mas não é 25% só do pai. É do pai e toda a ancestralidade. É da mãe e toda a ancestralidade materna. Então fica mais leve a gente saber que não se restringe ao papai e à mamãe, que tem aí, gente, infinitas possibilidades. E que nós somos filhos da humanidade. É uma grandeza muito, muito forte olhar para isso dessa maneira. É como se você estivesse no alto de uma colina, enxergando multidões lá que trazem para você toda a bagagem que você tem hoje, de potenciais e de tudo mais. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Eu queria que vocês colocassem aqui para mim, se mediante essas informações até esse ponto, se vocês entendem sim que filho de peixe, peixinho é, que se Luciana é filha de um homem, sei lá, que foi um delinquente, se eu realmente vou ser também, se eu sou filha de uma mulher que não teve sucesso, se eu também não vou ter sucesso, o que é que vocês estão sentindo em relação a isso? Compartilha aqui comigo, tá bom? Então, assim, eu vou prosseguir falando um pouquinho, né? Na época que eu escutei isso lá do meu ex-chefe, eu fiquei muito ofendida. Falei, nossa, ele tá dizendo que porque eu sou separada, a minha filha, consequentemente, vai estar cheia de desequilíbrios. E aí, o que eu trago para vocês? Lembra que a gente tem somente 25% do papai e 25% da mamãe. A gente tem aí 25% que é inato, que é da nossa bagagem pessoal. E a gente tem 25% do meio. Então, se os pais são separados, eu tenho aí a minha bagagem pessoal. Eu tenho o meio. Eu não necessariamente vou trazer distúrbios. Eu não necessariamente vou trazer desequilíbrios. Se fosse assim, basta a pessoa ser esquizofrênica, os filhos vão ser. Se a pessoa for sociopata, os filhos vão ser. E tem muita gente que não é. Então, não é necessariamente um ditado correto, tá? Não é uma verdade absoluta que filho de peixe, peixinho é. Porém, talvez se torne peixinho sim. Talvez. Por quê? Se eu estou, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu sou super mega preguiçosa. Eu não sou, mas vamos lá. Eu sou preguiçosa, tudo se acumula, fica tudo sujo em minha casa. A minha filha, ela vai se formar nesse ambiente. Então, além dela trazer a bagagem 25% da minha preguiça, ela vai viver em um ambiente onde a preguiça é experimentada todo dia com naturalidade. Então, óbvio que existe aí todo um movimento que favoreça que ela seja igual a mim. Porém, tem os 25% que são inatos dela. E tem os 25% que são do ambiente, como ela reage ao ambiente.
Então, assim, não necessariamente ela vai herdar a minha preguiça e vai reproduzir isso. Entendem que não é uma verdade absoluta? E assim, às vezes a gente vê dois irmãos que reagem de maneira diferente, foram criados da mesma forma, filhos dos mesmos pais, né? Papai e mamãe, não é nem teado, e não reproduzem. Cari botou aqui. Tem os casos que a pessoa acredita que por uma pessoa da família, por exemplo, ter uma doença, já tem a crença de que terá. Pois é. Talvez, Karen, pelo que você está trazendo aqui, naquela bagagem, ou genética ou epigenética, a doença tá lá. Mas não quer dizer que eu vou apertar o botão e vou ativar e vou ficar doente também, né? Isso é uma crença. Eu posso ativar aquilo ou não. E eu tenho sim um motivo por ter nascido nessa família, que tem essa doença nessa bagagem ancestral, ou que tem esse padrão. Então, vamos para o meu exemplo novamente, tá? Eu contei para vocês aqui que a minha família paterna tem um padrão de rigidez muito grande. E eu puxei essa bagagem para mim. Vocês acham que não foi por um motivo? Eu nasci nessa família por acaso? Né? A minha irmã, tá, não sei se ela ainda tá aqui na live, talvez ela não tenha puxado esse padrão de rigidez para ela. Talvez eu tenha puxado somente eu, porque pela minha constituição pessoal, eu me identifiquei com isso. E talvez eu tenha vindo trabalhar isso. Olhar para isso e dizer assim, poxa, por que eu preciso ser tão rígida? E talvez minha irmã, que foi criada no mesmo ambiente, ela não tenha puxado essa bagagem. Estava lá disponível para ela, mas ela não puxou, ela não pegou. Então, não necessariamente, gente, o filho de peixe, peixinho é. Tem gente que não tem nada do pai e nada da mãe. Isso é muito relativo, tá? Então, a gente percebe aí nesse raciocínio quanta coisa a gente pode trazer de positiva e de negativa. Então, a gente pode começar a olhar para o outro e dizer, eu sou igual a você. Você pode fazer esse exercício, inclusive, com as pessoas que você sente raiva, tá? Deixa eu tomar só um golezinho de água aqui. Geralmente, o que incomoda no outro, na maioria das vezes, é porque eu tenho. Então, voltando para o meu exemplo, e aí você vai levar para você também, né? De acordo com suas características. Quando eu me deparo com uma pessoa muito rígida, eu fico incomodada. Eu fico olhando assim, não se alinhou, não carregou a bagagem, né, Kari? Perfeito. Então, quando eu me dou de frente com alguém que é tão rígido quanto eu fico indignada. Pô, por que essa pessoa é tão rígida? Pra que isso? Pra que essa exigência? Só que essa pessoa é um espelho de mim mesma. E às vezes, quando a gente não tá olhando para o espelho, a gente tá olhando para algo que a gente precisa desenvolver. Por isso que a gente tem dificuldade de conviver com pessoas que são tão parecidas com a gente, em relação principalmente às sombras. Quando meu pai chega em minha casa, ou quando eu vou visitá-lo, são dois bicudos, são dois rígidos se olhando de frente. E isso, gente, traz sim desafios, né? Graças a Deus, através do autoconhecimento, né, Kari? Eu já consigo olhar para o meu pai de uma outra forma e perceber que ele é rígido, que eu puxei essa bagagem, que eu já devolvi, que eu não preciso honrar esse legado. Bem-vinda, Lu. Então, assim, mas o meu pai, tá? Tô falando aqui, provavelmente, como ele não fez esse estudo, ele não tá buscando esse autodesenvolvimento, né? Ou busca da maneira dele, ele não conseguiu ainda olhar para o pai dele, para o meu avô, e dizer assim, eu devolvo essa rigidez também. Eu não quero essa bala, não, essa bagagem para mim. Mas cabe a mim, que tenho investido no meu autoconhecimento, mudar a mim. Eu não vou esperar o meu pai mudar, eu vou mudar. E eu mudo. Eu aplico essa mudança no meu dia a dia. Então, eu vou encerrando aqui a live agora, começando a falar sobre como é que a gente soluciona isso, né? Filho de peixe não é peixinho, mas pode sim ser peixinho, pode ser sirizinho, pode ser marisco, pode ser peixe, pode ser lagosta, pode ser muita coisa. Então, o primeiro passo
Para o filho de peixe não virar o peixinho, é ele olhar, reconhecer. E se ele estiver virando o peixinho, é ele dizer assim, ó, Ita, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe. Eu carrego a mesma característica, a mesma sombra, o mesmo desafio. E a gente tem dificuldade de olhar isso, a gente acusa o outro. Ei, Lu, bem-vinda. Vocês já perceberam que quando a gente briga com alguém, a gente acusa a pessoa de uma coisa e a pessoa acusa a gente de volta? Eu vou chegar assim e vou dizer, Luane, você, sei lá, deixa eu pensar uma coisa aqui, você é muito autoritária. Aí Luane vai dizer pra mim, você que é autoritária, Luciana, você é mandona. A gente não percebe porque é um espelho, tá? Essa é a primeira coisa, é conhecer, reconhecer. E aí, depois que a gente passa por essa situação, a gente se revolta, né? Poxa, que merda, por que eu puxei isso do meu pai, da minha mãe, por que que eu sou assim? E aí vem aquela revolta por dentro. Cari colocou aqui, honra, reconhece e fica com o que serve. E vai ser o bicho que quiser. Pois é. Cari, olha que interessante. Quando meu pai vem aqui em casa, eu falo assim, meu Deus, tá vindo aí a trovoada. Trovoada tá chegando, né? Porque trovoada faz um barulhão. E aí, a minha mãe falava comigo assim, Luciana Rojão. Sabe Rojão de São João, que é aquele barulhão? Aí outro dia eu parei, meu Deus, o Rojão é filho da trovoada. Ou seja, eu sou igual ao meu pai, gente. E a minha filha é a tempestade. Eu tava brincando, Noel é a trovoada, o Rojão e a tempestade, porque a minha filha tava levando essa bagagem também, né? Só que eu vou cortando isso aí, porque o autoconhecimento vai fazendo a gente limpar. Eu não preciso passar esse legado para ela e não preciso carregar esse legado. Mas eu me coloco aqui como exemplo para ficar mais fácil para ilustrar para vocês entenderem, né, Caio? Pois é, dá risada, mas o negócio é sério, viu? Luane botou aqui, concordo, acho que cada um tem uma personalidade. Não necessariamente tem que seguir todos os passos exatamente igual dos pais. Pois é, Lu, só que o que acontece? A gente faz isso sem perceber. O que a gente tanto odeia nos nossos pais, a gente repete sem perceber, porque existe uma coisa chamada lealdade invisível. A gente honra. Então, assim, eu olhava para o meu pai quando eu era adolescente e eu dizia assim, tadinho do meu pai, assistir essa live aqui vai... vai entender nada, vai ficar furioso. Mas assim, o que eu tô falando, eu já falei pra ele, né? O que eu tô falando com vocês. Então eu olhava pro meu pai, gente, meu pai é muito grosso, ele é muito ríspido, por que que ele é tão rígido assim? Eu nunca vou ser dessa forma, eu nunca vou arranjar um marido assim. Gente, pela minha lealdade invisível, eu me tornei exatamente como ele. E eu procurei um esposo, na época, muito parecido com ele. É involuntário, é subconsciente, é o campo da gente, energético, né? Só que quando eu tomei consciência, primeiro eu me retei. Meu Deus, eu não quero carregar esse legado. Vem a revolta e depois vem a aceitação. Quando a gente aceita, fica mais leve. É a gente dizer assim, ó, está posto. É isso. Eu aceito que isso é um fato, mas eu agora escolho trabalhar isso. E aí, como é que eu trabalho isso, gente? É uma autorresponsabilidade, né? Antes de eu trabalhar, eu aceito e eu concedo um lugar para aquilo no meu coração. É como se eu dissesse assim, papai, o senhor tem um lugar aqui. A rigidez está aqui dentro. Titio, eu não te excluo. Titia, eu não te excluo só porque você é alcoólatra, ou porque você faliu, ou porque você se suicidou, ou porque você é homossexual. Não, todos têm um lugar no meu coração. Bem-vinda, Cessé, tudo bem? Salete também. Então, assim, eu concedo um lugar para todos, porque todos têm o direito de pertencer a esse sistema. Né? Eu não preciso estar ali dizendo assim, eu amo esse titio. Não, é respeito, é aceitação. E a gente vai fazendo uma limpeza. Primeiro a gente aceita, a gente concede um lugar e a gente devolve o destino do outro. Porque eu não preciso repetir o legado do meu pai e do meu avô. Eu não preciso ser filho de peixe, peixinho. Eu digo para o meu pai, e eu não preciso falar isso para ele mesmo, pessoa,
física na minha frente, eu posso fazer isso através de exercícios sistêmicos. E dizer, papai, tá aqui, a rigidez te pertence, ou pertence a alguém da nossa ancestralidade, e eu, a partir de hoje, escolho não carregar isso. Papai, me veja com bons olhos, mesmo que eu escolha fazer diferente do Senhor. E é pedir que Ele abençoe. Isso tudo, gente, é através de exercício sistêmico, para que a gente aceite que aquilo faz parte, que a gente está devolvendo, tá na minha ancestralidade. Ai, obrigada. Obrigada, Cessé. Então, quando eu faço esse movimento sistêmico, gente, é como se eu saísse daquela repetição, daquela filhinha, e eu me torno um adulto. Eu me torno grande. E eu fico forte para fazer diferente na minha vida. É isso que o autoconhecimento traz pra gente, tá? É um autoconhecimento com ação. Não basta só eu entender, eu ler, eu estudar. Não, é eu levar aquilo para a prática. E eu procuro sempre, nos meus trabalhos terapêuticos e também nos cursos que eu ofereço, levar isso. Ensinar vocês a fazer na prática. Porque vocês não vão ficar a vida inteira fazendo terapia dependendo de alguém. Você vai fazer, mas você vai aprender a viver de modo terapêutico. E eu acho isso muito rico. Muito, muito, muito rico. Tá bom? Antes de encerrar aqui a live, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Eu quero falar para vocês que agora, no final do mês, a gente vai ter um curso gratuito aqui, tá? Onde a gente vai falar desses traços, dessas máscaras, dessas feridas que a gente carrega e como é que a gente pode ressignificar isso. E a gente vai ter também um curso pago na sequência, que é o Autoterapia, onde eu vou mostrar para vocês como aprender a limpar e trabalhar tudo isso, tá? Fiquem aqui, em breve eu vou postar tudo isso. Um beijo grande, domingo vai ter outra live que a gente vai trazer um tema muito legal. E é isso, tá bom? Um beijo enorme e até mais, tá? Vou deixar a live salva aqui agora. Que bom, Cessé, que você gostou. Obrigada, Karen. Obrigada a todo mundo que passou por aqui e deixou um pouquinho do seu carinho e da sua energia. Um beijo, até mais, tá?